Boa noite. Mais uma noite de encontro em parceria com a Difusão Editora, num momento muito agradável de fomento de conteúdos de extrema importância na área da estética, na área da cosmetologia e sempre com o cuidado de falarmos e de abordarmos temas de importância relevante na área da estética, na área médica, na forma mais adequada de como cuidarmos dos nossos clientes com grandes parcerias e interdisciplinaridade. Hoje nós temos um convidado muito especial, um querido amigo de muitos anos que tem projetos voltados à área, principalmente sobre o tema que a gente vai abordar hoje, que é acne. E já muitas pessoas entrando, Jéssica, Adriana Cavalcante, estou esperando o Mendes, a Rita, a Márcia Lima. Muito obrigada por nos acompanharem, a Tânia, muito obrigada por nos acompanharem, a Aline, Ana, tanta gente que muito preocupada, e não preocupada, mas muito atenta em buscar informações para cada vez mais nós nos certificarmos que estamos no caminho certo na forma de cuidar dos nossos clientes pacientes. Eu vou já convidar a nossa mesa, e aos poucos, pouco a pouco, vão entrando os nossos convidados e espectadores, e eu já vou nesse momento convidar nosso querido convidado, né? Vamos convidado de hoje, que é o doutor Dr. Otávio Roberto Macedo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Deixa eu já convidá-lo, deixa eu buscá-lo. Clínica Otávio Macedo, deixa eu ver, doutor Otávio, já por aqui, deixa eu ver se ele já se encontra por aqui, já está a postos, já está dando, e como sempre, todos os nossos convidados, a gente rufa os tambores, aguardando o ok da entrada dele na Ah, nossa sala de bate-papo, rufando os apareci tambores. no Muito horário, entramos no bem-vindo. horário. Tudo bem? Como E vai? pontualmente. Muito boa noite, doutor Otávio. Muito grata pela sua participação e aceite do nosso convite. Muito obrigado, eu. Um prazer enorme estar aqui com você, falando de um assunto que a gente é apaixonado, na verdade, acne, né? Sim, sim. Assim, o nosso universo, né, desde a É, adolescência, agora é tratando exato. parceria. É um prazer enorme estar com você. Muito obrigado Muito pelo convite. obrigada. Muito obrigada, doutora Otávio. Eu vou ler seu currículo e já vamos Por entrar, porque nós favor. temos perguntas direct que enviaram para o seu direct, muito legal. Sim, sim. Perguntas dos nossos espectadores que estão aqui nos ouvindo. E doutor Otávio Macedo é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, membro da Academia Internacional de Dermatologia Cosmética, da Academia Americana de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Dermatologia, além do que é um dos pioneiros na utilização de equipamentos a laser no Brasil, de métodos não invasivos de como tratar a pele, estudioso, um encanto na área de acne, eu acompanho há muitos anos, bota aí mais de 20 anos, desde a época do Senac, quando a gente trabalhava direto lá dentro, Faz e é um tempo. dos grandes, não faz tempo, acho que mais de 20 anos, né, Otávio? Mas assim, é muito bom porque a gente vê o quanto você tá lindo e cuidado, e eu tô fazendo um esforço, tá bem? Eu vou me cuidando também, Imagina, né? você está ótima. Está igual quando eu te conheci há 20 anos. Muito obrigada, lindo. E ele tem um método maravilhoso que é o projeto Acne. E depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho algumas perguntas muito legais sobre esse projeto, mas além do que um livro escrito sobre a cura, a acne tem cura, a construção da beleza, projeto Acne, os segredos da boa pele, é assim, é um encanto falar com você, tivemos já alguns pacientes em atendimento em comum, e o quanto a tua vida profissional se baseia na competência e na ética, e como Obrigado. você reverencia os seus pares. Então, eu me lembro muito bem a Beth, ai, muito bem, ai, que fazia aquela novela
Puxa vida, depois eu vou me lembrar dela, que estou até com os brincos que ela me deu de presente, que faleceu há 2 anos. Não? A Beth, ai, puxa vida, eu vou me Beatriz lembrar o nome Segal. dela. Beatriz Segal. Sim, nossa, ao longo da vida cuidamos em parceria dela, né? Então, às vezes, assim, Maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa. E eu quero falar o quanto há importância dessa parceria e vai ser sobre também esse tema que nós vamos abordar. Quero muito que você faça uma abordagem fisiológica, uma viagem sobre aquilo que a gente aprendeu há muitos anos, se houve alguma mudança, as implicações das questões de glicação, inflamação no organismo, se o alimento tem ou não interferência, o cosmético se tem ou não interferência. Quero te deixar agora nesse convívio com os nossos espectadores para que você fale sobre a acne adorável. Vamos lá. Vai ser uma conversa muito gostosa. A acne, como todos sabem, é uma patologia que geralmente começa na adolescência, com a transformação dos hormônios sexuais, que são os andrógenos, os hormônios masculinos, que vão atingir a nossa glândula sebácea, fazendo com que ela cresça. A hipertrofia da glândula sebácea. Então, tudo começa com essa acne vulgar, na adolescência, pelo excesso de formação dos hormônios masculinos, ovários e testículos. Obviamente tem que ter uma tendência pessoal, familiar, para que esta glândula também tenha alguns receptores que vão captar a mais esse hormônio que poderia estar passando ali batido em problema normal. Junto com isso, né, além da oleosidade, vem o excesso de células daquele poro. Então as pessoas precisam entender que um poro tem uma glândula sebácea e um pelinho. Isso chama-se unidade pilo-sebácea. É tudo que acontece, é ali que vai começar todo o problema. Se esse óleo não consegue sair, o que acontece? Tampa. Aí forma um cravo. Esse cravo ele pode ser preto, né, por causa da melanina, ou branco, aquele comedão fechado. Se isso não for tratado, é que vai evoluir. Pápula, cisto, vira espinha, até nódulos e lesões muito inflamatórias. Então, o básico, para as pessoas entenderem isso, e o seu público esteticista sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então, esse processo inflamatório é muito importante. Você falou aí da glicação. Então, todo organismo que inflama demais, por exemplo, açúcar demais, inflama. Açúcar envelhece. Açúcar faz uma absorção muito rápida no sangue e também essa questão da alimentação é por causa do açúcar. A farinha branca, que vai dar um pico muito grande de carboidrato, fazendo com que a insulina seja chamada e aí produz mais hormônio. Então, basicamente, a fisiopatologia é essa. Depois do processo da gordura vem a bactéria, que é o Propionibacterium acnes, que é a famosa P. acnes, que vai desenvolver todo o processo inflamatório, levando a situações mais císticas e nódulos. O que mais nós poderíamos falar? A acne, então, ela é classificada em 4, né? Se só tem cravo, grau 1. Se tem o cravo mais as espinhas, grau 2. Cística, nodular. E aquela acne fulminans, que pode atingir aí desde o pescoço, que são as maiores e deformantes, levando o que eu chamo de cicatrizes físicas e emocionais. Para a gente ter uma ideia, 80% dos adolescentes, então no Brasil por volta de 24 milhões, tem acne. É um número enorme. E assim, eu fiz uma pergunta no Instagram hoje, você já teve acne? 74% das pessoas responderam que sim. Então, um alto índice de incidência de uma patologia que pode ser socialmente muito difícil passar por ela. Nós temos casos, nesse estudo que a gente vai falar daqui a pouco, eu detectei 20% de tendência à depressão por causa da acne. E desses 20%, 8% com ideias suicidas. Então, a acne é assim, não vai passar com a idade. A acne precisa ser tratada quando as primeiras lesões aparecem. Os pais precisam entender isso. Você deve ter pais que levam inúmeros. Limpeza, enfiar vai passar, vamos fazer uma limpeza de pele e vai deixando, achando que o tempo vai resolver. E não é bem assim. Nós sabemos que a parceria é necessária. A limpeza de pele é necessária na hora certa, junto com o tratamento dermatológico. Não adianta começar uma limpeza de pele se aqueles comedões estão ali todos fechados e a gente não passar um acidinho. Então, vamos preparar,
vamos fazer juntos isso. A limpeza de pele, Exatamente. o trabalho de vocês é fundamental no tratamento da acne. Eu Exatamente. sou um defensor disso desde os anos Sim, 80. Você sabe sim. que eu conheci o professor Cordeiro nos anos 80, fiz Nossa, residência com ele. E lá no serviço de cosmetria em Buenos Aires, as esteticistas participavam dentro do hospital. Então, lá essa no Hospital São ideia, Martim. Aham. exatamente, eu trouxe isso, essa ideia, esse conceito, e aí nós começamos a desenvolver tratamentos paralelos, junto com vocês, fazendo uma Exato, parceria. exatamente. Então, assim, resumidamente, o apanhado geral seria mais ou menos esse. Eu acho que existe uma controvérsia bastante grande quando se fala de alimentação. Foi outra Sim, pergunta que eu fiz. Vocês acham que chocolate causa espinha? 64% me respondeu hoje aqui no Instagram que sim. Veja bem, gente, se o chocolate for muito doce, chocolate ao leite, aí sim. aham. Mas se é um chocolate puro, cacau 70, 80%, não. O problema do Uhum. chocolate é por causa do açúcar que eu acabei de falar, que é a Exato. glicação, Uhum. que é o processo inflamatório, ou excesso de Exato. farinhas, farinhas brancas. Então, hoje nós temos que optar pelas farinhas integrais, para não ter esse Uhum. pico de insulina muito rápido. Então, acho que isso Exatamente, é doutor uma Otávio. dúvida. Pois não. Exato, exato. Doutor Otávio, podemos falar, já falando até com uma visão do esteticista, hoje se fala em Cutibacterium acne, específico da face. Você tem essa Sim, é uma nova descrição? conotação, isso é recente, além do PIAC, do CIAC, que também está sendo bastante estudado, isso é uma conexão nova. Existem alguns medicamentos já em estudo para atacá-la diretamente, e basicamente a grande população é o PIACs, que é uma Sim, bactéria anaeróbica, então ela está lá sim, escondidinha, lá embaixo, no meio da gordura. E se a gente coloca oxigênio, que é o peróxido de benzoíla, maravilhoso, sim. vai lá tentar, vai lá dar oxigênio para ela morrer. Então, o famoso peróxido de benzoíla é sensacional, que é um medicamento antiquíssimo, né? Que tem um efeito também bactericida, que a gente adora, mas dependendo da Sim, concentração, ele pode dar dermatite de contato. Então, não exato. é qualquer concentração do peróxido de benzoíla que pode ser utilizado, precisa de uma orientação. Uhum, Eu acredito que até exa- 2,5 ele pode ser vendido sem receita, over the counter. exato, exatamente. Acima disso, já tem que Exatamente. tomar um certo cuidado. E Exatamente. falando de medicamento, a gente não pode esquecer dos retinóides. Sim, Retinóide, o famoso antigo ácido retinóico, que eu já tenho exatamente. 40 anos que eu adoro e deixa a pele Uhum, maravilhosa. E ele vai dissolver, porque nós temos que considerar que é uma bomba relógio. O cravo, o sim, comedão, é uma bomba relógio. Se ele não exato. for tratado, ele vai literalmente implodir. E o ácido Sim, retinóico, ele tem a capacidade de destruir essa queratina, essa rolha que está ali no poro, para vocês fazerem a limpeza de pele mais fácil. E conseguir realmente eliminar isso de uma maneira bem menos agressiva, sem deixar cicatrizes. Então, quando exato. nós falamos de tratamento de acne, primeira medicação é ácido retinóico ou os derivados deles. Nós temos o Sim, adapaleno, que irrita menos, o sim, tazaroteno e a isotretinoína tópica também, que a gente vai falar depois por via exato. oral. Então, não tem tratamento Exatamente. de acne se a gente não associar um retinóide à noite. E podemos Entendi. usar alguma coisa com filtro solar associado a uma loção bactericida com ácido Tá, salicílico ou peróxido de benzoíla concomitante. Então, esse é o tá. grau 1. Eu me lembro muito assistindo algumas palestras na época do Sebastião Sampaio. Ah, Lembro do. maravilhoso. Sampaio da Nossa, USP. que a própria dermatologia falava que existe um momento antes do ácido retinóico e com a entrada do ácido retinóico, que foi um dos precursores aqui no Brasil, né? E ele Com falava, minha certeza. filha, ele é minha filha, o bom e velho ácido retinóico. E tive a oportunidade de estar algumas vezes no Hospital São Martim, inclusive com a minha mãe, com o doutor Mário Grimbach, com a equipe do doutor Querida, Cordeiro, querida, né, queridos, né, querida, e eu diria que são um pouco de precursores, desbravaram isso lá nos anos 60, né, com tomaram certeza. muita briga, né, porque ainda existia um tabu entre essas parcerias, né, achavam que era mais embelezamento, e eu acredito que vocês foram mudando este olhar, né, este olhar da importância, não se admite hoje um paciente ter cicatrizes, né, o Não, não. quanto é importante previamente cuidar, não é verdade, doutor Otávio?
Com certeza, essa parceria realmente lá no Professor Cordeiro, eu quando fui visitá-lo a primeira vez, eu estava ainda na faculdade, no sexto ano, em 78. Ele já usava ácido retinóico. Assim, mas Exatamente. comumente, era uma coisa que todo mundo saía com uma receita de ácido retinóico, porque também era para rejuvenescimento, a pele realmente ficava Exato. linda. E Aham. aí, eu fui fazer residência na Suíça em 79, em Lausanne, onde era próximo do laboratório Roche, que é quem fazia Hum, a isotretinoína. Eu sim, participei dos estudos iniciais para aprovação do que Roacutan ótimo. na Suíça e só chegou no Brasil nos 86, eu acredito. E eu lembro que nos Entendi. inícios da minha carreira, eu cheguei em São Paulo em 81, eu acreditava tanto, eu gostava tanto da isotretinoína, do Roacutan, que eu ia para a Europa, eu trazia na mão o Roacutan para alguns pacientes que eram casos gravíssimos e que só iam resolver com a isotretinoína, que é Exatamente, realmente, exatamente. ainda continua sendo. Esse ano faz 40 anos dela, estamos comemorando Uau! 40 anos da isotretinoína, do famoso Roacutan. Nossa, nossa, já tudo isso, não 40 sabia. anos. Puxa vida, que coisa. Doutor Otávio, tem algumas perguntas que eu já vou começar a introduzir, quer de Tá. pacientes seus, inclusive, alguns Assim? leigos e alguns profissionais, sim. Tá. Primeiro, de você falar se há uma questão genética e Uhum. falar um pouquinho também da acne da mulher madura, porque Ok. é a super importante a questão do ovário policístico. Se você puder falar, fazer uma abordagem sobre isso. Com certeza. O ovário policístico pode acontecer em algumas mulheres, não é frequente, e nem sempre todas as pessoas que têm ovário policístico vão ter a acne. Mas é importante Sim, saber que existe a acne da mulher adulta, que muitas pessoas não tiveram acne na adolescência, mas podem desenvolver a partir de 20, 22 anos, e aí ela aparece no consultório e fala, "Ué, mas eu não tive nada na adolescência." Acontece que existe uma hipersensibilidade ao hormônio, que vai aparecer mais tardiamente. E grande tá. porcentagem está ligado à síndrome do ovário policístico. Aí o tratamento vai ser totalmente diferente, porque nós vamos ter que neutralizar esse efeito do andrógeno a nível do folículo, da glândula sebácea, com o que nós chamamos de antiandrógenos. Então, daí entra Tá, espironolactona, acetato de ciproterona, algumas pílulas anticoncepcionais. Que não adianta, nesse caso, você usar a isotretinoína sozinho. Você precisa sim, primeiro estabilizar essa sensibilidade dos receptores exagerada ao hormônio masculino através dos antiandrógenos. E tínhamos a famosa entendi. flutamida. A flutamida era Sim, maravilhosa e que foi proibida por alguns problemas, enfim, são os antiandrógenos. Quando você fala da hereditariedade, é muito importante. Existe um componente hereditário, sim, e eu deixo claro, se um dos pais teve acne, o filho 50% de chance de ter acne. Então, o sim, aparecimento das primeiras lesões, os primeiros cravinhos, as primeiras pústulas, vai começar um tratamento rápido. Tenta tirar essas lesões comedonianas com limpeza de pele, algum ácido. Se não estiver evoluindo, não vamos esperar muito para introduzir a isotretinoína. Então, a sim. hereditariedade é um componente importantíssimo que tem que ser levado. Então, casal, um teve acne, vamos ficar de olho nos nossos filhos a partir da adolescência. Não vamos esperar nós, como nós tivemos cicatrizes de acne em Sim, outras gerações, sim, para que eles não tenham. sim. Esse é, Sim, verdade. um componente muito importante a ser levado em Muito conta. importante. Então, aqui tem algumas perguntas que, inclusive, foram enviadas para você, a Maria Eduarda de Jundiaí, que ela não teve na adolescência e foi justamente ter a partir dos 25 anos, você já respondeu. A Silvana, de Rio Preto, ela pergunta, tive acne grau 3 na adolescência e agora na terceira idade tenho rosácea e é comum que isso aconteça? Faça É, também um esclarecimento de que se acne é rosácea, se rosácea é acne, ou acne não é rosácea, porque há essa confusão muito são grande dois sempre. departamentos. Aliás, teve uma época que Exatamente. falavam em livros, acne e rosácea. Gente, acne não é rosácea. Rosácea não é acne. O que é Não. a rosácea? Rosácea é uma hipersensibilidade à nossa pele. São peles extremamente vermelhas, sensíveis, que tem aqueles microvasinhos que são as telangiectasias e que pioram em algumas situações muito específicas. Excesso de sol, de calor, o contraste de temperatura, você saiu do seu carro, do estacionamento, entra no ar-condicionado, álcool, comidas muito condimentadas, comidas quentes. Vai tomar uma sopa, agora começa o inverno. Aquilo sobe, ruboriza. Isso é rosácea.
E ela Sim. pode evoluir, o grau 1 é só vasinhos, então você fica vermelho. Quando ela vai para o grau 2, existem umas pequenas lesões papulosas que lembram a acne, mas ela não tem comedão. Então, as lesões inflamatórias da rosácea não têm o cravinho. Esse é o mais fácil do entendimento. E isso é tratado com vários métodos. Se não tratado, evolui para aquilo que nós chamamos de rinofima. São aqueles narizes enormes, parecendo um morango. Isso é o grau final da rosácea. É muito comum Tá. nós vemos Nos adultos, homens? pele clara, os homens, pele clara. Então, europeus que foram para o sul do país, é muito comum. Poloneses, italianos, espanhóis, e que tomaram muito sol, essa pele vai aumentando esses vasos e o nariz vai dilatando. É o que eu sempre digo. Nós temos uma metodologia na clínica, quando chega o paciente é fotografado. E esse programa digital, ele nos mostra quanto nós temos de vasos, quanto nós temos de pigmento e a pele normal. Então é muito interessante e assustador ao mesmo tempo, porque às vezes você não imagina o quanto você tem de vasinhos. E muitas vezes nós detectamos os graus iniciais da rosácea com essa metodologia digital. É muito, muito importante. Agora, o tratamento da rosácea não tem nada a ver com E aí, é uma sinuca de bico isso, porque você tem que tratar a acne se tiver concomitante com a rosácea, você tem que acalmar a rosácea, e ao mesmo tempo, o que você faz com a acne? Se, de repente, eu tenho que usar de produtos mais agressivos para tratá-la. É um problema isso, quando você tem as duas patologias, não, sim. doutora Otávio? Então, o que eu sugiro é, bom, entrar com aqueles esquemas de skincare, de calmantes, descongestionantes, e começar a tratar os vasos. Então, nós tratamos com laser a parte vascular. Então, à medida que você vai fazendo umas 4, 5 sessões de lasers específicos para vasos, que existem vários no mercado, cada profissional usa o seu, você vai diminuir o processo inflamatório e de eritema. Aí você vai conseguir usar medicamentos um pouquinho mais agressivos, mas dentro de um certo limite também. Mas ela perguntou, ela fala que teve acne grau 3 e agora rosácea. Acredito que a acne dela já ficou resolvida, tem a cicatriz, e ela pode ter desenvolvido uma rosácea a partir da menopausa, que é uma possibilidade do start da rosácea ser a partir de menopausa. Às vezes a pessoa não tem nada, a partir da menopausa pode aparecer rosácea tardiamente. Entendi. Tem uma pergunta aqui do nosso espectador agora ao vivo, dizendo o seguinte: uma limpeza mal executada é um desencadeante de aumento da acne? Veja bem, sim. Então, se você só tem lesões, né, cravinhos abertos e fechados, você vai fazer uma limpeza de pele com uma profissional que talvez não tenha um hábito de trabalhar com dermatologista, essas lesões não conseguem ser eliminadas. Então, ela perfura, mas não elimina. Este trauma nessa lesão e você não extrair o comedão vai criar um processo inflamatório muito rápido ali. Vai ser uma porta, inclusive, de abertura para infecções, para foliculite, etc. Então, assim, a limpeza, eu costumo falar muito que o paciente entende, assim, você vai ao dentista tirar os tártaros, mas quem tira os tártaros é o profissional. Na acne, você vai tirar as suas lesões comedonianas com a profissional, mas sempre com preparo. Mesmo que não possa ir ao dermatologista, tem que usar talvez alguma coisa com ácido salicílico, que esse esteticista pode usar, para ver um amolecimento dessas lesões e aí não causar o que você falou, sair pior do que entrou. Eu acho que não deve nunca... Quero só reforçar que nós trabalhamos até 2% de ácido salicílico, não mais do que isso. 2%. Tá, ótimo. E é tranquilo, numa loção tônica você pode usar, máscaras, etc. Para você ter uma ideia, os peelings que nós fazemos é 30% ácido salicílico. Então, é bastante comedolítico. Mas eu acho assim, que se os pais veem o filho com acne grau 1, cravinhos, a limpeza de pele até pode ser feita até um certo ponto com uma profissional que você tem a indicação de outro. Acho que as melhores indicações é alguém que indica alguém, né, que sabe a formação desse profissional. E aí, concomitante, eu acho que todo mundo hoje em dia tem um seguro de saúde que pode levar o dermatologista para medicações básicas. E muitas vezes nós só deixamos os antibióticos, é legal falar aqui de antibióticos, porque muita gente está usando muito antibiótico e pode causar resistência bacteriana. Então nós deixamos o antibiótico para o uso no grau 2, quando tem as pápulas e as pústulas, por um período
determinado, que não pode passar de 2, 3 meses, ou associamos a medicação tópica, antibiótico tópico, junto com peróxido de benzoíla. Aí nós não corremos o risco de resistência bacteriana, porque as pessoas estão usando antibiótico tópico e daqui a 10, 15 anos você vai precisar de antibiótico via oral, pode ter uma resistência bacteriana. É muito complicado isso. Entendi. Mais uma pergunta da Carla de São Carlos. Minha pele e cabelo são excessivamente oleosos. O que eu faço? Vamos lavar, mas dentro de um limite. Isso é uma boa pergunta também. Por quê? As pessoas que têm muita oleosidade no rosto e têm a acne, elas têm a tendência a achar que quanto mais lavar, mais vai melhorar. Gente, acne não é sujeira. Acne não é sujeira. Então não adianta ficar lavando. E pelo contrário, o sabonete, a detergência, pode até hiperestimular. Nós chamamos de seborreia reacional. Se você, assim, o meu limite, olha, lava 2 vezes ao dia, excesso, se chutando 3 vezes. Não mais do que isso. Então, acne não é sujeira. Gente, aqueles pontinhos pretos não é sujeira. Não adianta passar bucha ali, que não vai sair. Exatamente. Então, e o cabelo oleoso, assim, eu costumo liberar, você tem o cabelo oleoso, lave todo dia. Não tem nenhum problema. As pessoas, vão lavar mais, vai cair mais. Não, o cabelo vai cair porque ele tinha que cair. Ao contrário, se você tem um cabelo muito seborreico e não lava, cria um processo inflamatório que até pode favorecer a queda de cabelo. Se também não lavar, a dermatite seborreica, que é outra patologia, né? A famosa caspa, que pode acontecer no couro cabeludo, na sobrancelha, nos cílios, dentro da orelha, precisa, porque existem micro-organismos associados que precisam ser tratados com antifúngicos. Então, assim, exatamente. Pode lavar. Então, o cabelo pode lavar 1 vez por dia, não vamos exagerar também lavar mais que isso, e o rosto 2, no máximo 3 vezes. Tá. A Patrícia Elias, ela pergunta sobre zinco oral, probióticos na ajuda a controlar, para ajuda de controle da acne. E eu quero inserir também os pré-bióticos. Sim, maravilhoso. Hoje em dia, assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos uma quantidade de... Um estudo muito recente que eu li, o peso do cérebro, 2, 3 quilos, nós temos 2, 3 quilos iguais de bactérias. E essas bactérias do intestino têm que estar num equilíbrio, numa homeostase para o organismo ter defesa, melhorar a imunidade. Então, nós acreditamos cada vez mais no uso dos probióticos para processos inflamatórios. Então, é muito útil na acne, na dermatite seborreica, na dermatite atópica, que a dermatite atópica também é um defeito de barreira cutânea, que também acaba dando eczema. Não sei se as pessoas sabem que a dermatite atópica é uma pele mais ressecada, nas crianças, principalmente nas dobras flexurais do joelho. Essa criança tem tendência a uma pele mais seca, às vezes a pitiríase alba, aquela manchinha branca, pode dar nos braços também. Às vezes, pode até dar uma queratose pilar? Pode até dar uma queratose pilar também? Pode. E no braço também. E que não é acne. A queratose pilar às vezes é confundida. Ah, meu filho está com acne. Não, isso não é uma acne. É rolhazinha em cada polo. Então, essas situações da dermatite atópica também têm um benefício dos probióticos. E na alimentação nós temos, né, os pré-bióticos. Então, as frutas vermelhas, comer fibras. As fibras são super importantes porque elas são material para essas bactérias intestinais estarem com equilíbrio dos probióticos. Então, tomem sim os probióticos. Eu acho que para cada patologia existem específicos que aí ou o nutrólogo, o nutricionista ou o dermato, até o gastro, pode juntamente estar orientando. Mas é importantíssimo, sim. Daí me perguntam, e Yakult? O Yakult é bom? Eu acho ele muito açucarado. Então, é preferível fórmulas que tenham os lactobacilos, que você vai tomar cápsula via oral sem ter o efeito calórico desse produto que eu acabei de falar. Cláudia, vou pedir essa pergunta para o doutor Otávio. E a Cláudia pergunta, quem tem problema de queloide pode fazer radiofrequência fracionada? Embora o nosso tema é acne. Bom, queloide é uma tendência, obviamente, genética, são aquelas lesões queloide, mais durinhas. Tudo que você vai estimular colágeno, você tem que tomar bastante cuidado. Eu diria que os lasers fracionados, nós não temos problema com queloides. Os lasers ablativos, tudo que é fracionado, eu não vejo problema.
Então, a radiofrequência fracionada, o laser fracionado, eu não vejo problema. E, obviamente, se qualquer lesão queloidiana, o quanto antes deve ser tratado. Então, quando a pessoa tem tendência queloide, avisa o seu cirurgião. E nós estamos fazendo um protocolo muito rápido. Se você fez uma cirurgia, tirou os pontos, nós já iniciamos, 10, 15 dias, o laser fracionado, que vai ter uma capacidade de melhorar muito o aspecto daquela cicatriz e já prevenção com anti-inflamatórios injetáveis ou drug delivery. Drug delivery é a entrega do remédio no local que a gente quer, através de microfurinhos, seja o microagulhamento ou os lasers fracionados. Quero te fazer uma pergunta que é bem própria do cliente e que ele vem com uma certa frequência falar para a gente se os cravos pretos, ele usa essa linguagem, são sinônimos de sujeira e presença de vermes na pele. Mas isso não é, nós estamos rindo porque é muito frequente, mas isso é uma dúvida do cliente. É uma dúvida do cliente e eu acho fundamental responder porque desmistificar. Será que é ácaro? Será que eu não tenho? Durmo no lençol com ácaro, vai piorar minha pele? Exatamente. Não, na verdade sim, é a gordurinha, é o sebo que não conseguiu ser expelido e ali em cima tem uma melanina, né? Que é o que dá essa cor escura. Isso não é sujeira, isso não é verme e não adianta ficar passando coisas muito abrasivas, que isso não vai resolver. Precisa da extração correta, no ângulo certo, desde que essa pele esteja com um preparo adequado. Mas é uma pergunta muito frequente, escuto isso diário. Nossa, é super importante. Olha, o Luiz lá de Santos, ele perguntou, e eu acredito que você já respondeu, adora pimenta, coloca um monte de pimenta no macarrão e por isso que piora a rosácea dele, você já respondeu da pimenta, né? A Lúcia daqui de São Paulo tem um acne escoriado. Muitos pacientes no consultório com acne escoriado. Como a gente faz para cuidar dessa questão emocional? Como a gente indica para o profissional adequado? Como a gente pode, não só você como médico, nós como profissionais de estética, cuidar desse paciente que precisa se autoflagelar e fica realmente dificílimo de cuidar do acne escoriado? Essas patologias psicossomáticas, né, na verdade, assim, por que a pele e o cérebro estão tão ligados? Porque eles vêm do mesmo folheto embrionário. Então, a pele e o cérebro vêm da mesma origem. Então, essa conexão é muito, muito importante. Nós temos observado, inclusive agora na quarentena, que já são quase 90 dias, eu também fiz outro dia uma live e fiz as perguntas. A sua pele piorou? 71% respondeu que sim. Queda de cabelo, 77%. Então, o que é isso? O emocional, essa dificuldade de entendimento, esse enclausuramento, aumentando o nível do nosso hormônio cortisol, que é o mais que ataca mesmo as emoções. Obviamente, as pessoas começaram a ter problemas dermatológicos. Quando essa autoestima está diminuída, esse paciente que mexe muito com a pele, normalmente estão relacionados a alterações afetivas, de relacionamento, às vezes familiares ou amorosos, e ela desconta na sua própria pele a sua insatisfação, o seu desequilíbrio, a falta de afetividade. Então, eu costumo falar para esse meu paciente, né? Escoriado, chega a ser um toque, é um transtorno obsessivo-compulsivo. Assim como roer as unhas, arrancar o cabelo, bater 3 vezes na porta, se sair, é um transtorno obsessivo-compulsivo. Eu digo ao meu paciente, olha, eu vou fazer uma receita, mas eu te garanto 50%. 50% está nas suas mãos e eu vou te ajudar indicando uma terapia. A psicoterapia, nesses casos, é tão importante quanto a minha receita. Então, eu devolvo a ele o compromisso de fazermos uma parceria, porque não adianta a minha receita ser maravilhosa, que eu tenho certeza que ela vai ajudar, e não houver a mudança de comportamento nesse adolescente ou adulto. Então, se não tiver isso, o apoio psicológico fica difícil. Exatamente. Assim como o vitiligo, a psoríase, existem várias dermatoses, né? A alopecia areata, que é aquela pelada, falha de couro cabeludo, que é emocional. É muito importante a relação emocional e a relação médico-paciente, o esteticista-paciente, essa confiança, essa adesão ao tratamento, ela é fundamental. Então, conversar com esse paciente, ter tempo para ele, ouvi-lo, às vezes é mais importante do que você passar um creme e pronto. Então, isso, a partir dessa
né, ligação nossa com o cliente, muita coisa você vai conseguir e vai ser bom para todo mundo. Sim. Otávio, tem duas perguntas em uma. A tua experiência de fotobiomodulação e se de repente ao final de um procedimento de limpeza de pele, de um acompanhamento da acne pelo profissional de estética, se o uso do LED é uma indicação. Eu gosto. Eu fiz um trabalho em 2001, quando chegou a luz azul, a primeira luz azul, que tem um efeito excelente anti-inflamatório. E a gente concluiu, sim, existem estudos comprovando que o uso da luz azul ela tem um efeito de diminuição do Propionibacterium acnes comprovado, inclusive com biópsias. Em 2001 eu fiz esse estudo. E os LEDs vermelhos, eles têm um efeito anti-inflamatório, que eu Importante. acho importante. Você pode associar, sim, depois de uma limpeza, depois do procedimento de extração. Nós usamos muito também associados aos tratamentos capilares. Então, os nossos protocolos de cabelo incluem os LEDs vermelhos, que eles têm um efeito anti-inflamatório e, dependendo, eles também ajudam na neocolagênese. Nós adoramos os LEDs. Eu acho que os protocolos precisam ser feitos sim, seguindo cada comprimento de onda, mas eu sou totalmente a favor. E quem tiver a luz azul também pode. Eu acho que é um arsenal que pode ser usado. Importante. Antidepressivo é um desencadeador de acne? Pode ser um desencadeador de acne? O antidepressivo não, mas o anticonvulsivante sim. Então, o anticonvulsivante, sim. A vitamina B12... Sim, os complexos B. E os esteroides, então os corticoides. Então existem, boa pergunta, boa abordagem, que existem acnes que são medicamentosas. Elas saem daquele padrão que nós estávamos falando, hormonal ou da mulher adulta, são medicamentosos. Então, diante de uma erupção acneiforme, então às vezes vem as costas todas com lesões, fica na dúvida, foliculite, acne, alergia, urticária. Este olhar do diagnóstico do dermatologista é muito importante, que vai modificar totalmente o tratamento, a terapêutica. Então, os medicamentos precisam ser afastados, hormônios, então corticoide pode dar acne. Existe a acne também estival, a do verão. Sim. O verão também é muito interessante, porque as pessoas com acne vão para o verão, na primeira semana seca tudo porque tomou sol, teve aquele efeito maravilhoso anti-inflamatório, só que volta. Por quê? A queratina, o bronzeado, é uma defesa da nossa pele. Aquela pele vai espessar. Então, ela volta para você um mês depois com muito mais. É a acne estival. Tem a acne também profissional. Olhos, alcatrão. E tem a acne cosmética. Se você não escolhe o veículo adequado, você vai ter uma acne cosmética. Tinha uma época, alguns anos atrás, se trazia cremes europeus. Vamos viajar, trazer os cremes importados. Eu falava, você está importando junto com você uma acne cosmética. Gastou 300 euros num creme que vai te deixar com acne. Tem que tomar muito cuidado, porque é muito sedutor comprar cosméticos, comprar cosmecêuticos. E a pele com acne, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem sim produtos que podem ser associados aos ácidos, aos tratamentos comedolíticos, mas que precisam ter uma textura soft ou matificante ou não comedogênica. Então, as pessoas precisam saber ler o que está escrito ali no rótulo, né? E hoje em dia, a indústria farmacêutica melhorou demais. Os filtros solares, nós fôssemos 20 anos atrás, hoje eles são matificantes, tem 6 tipos de cor, eles funcionam com... É maravilhoso você passar um filtro, você já parece que está maquiado, né? Exatamente. Então, a evolução farmacêutica é muito sedutora também. É muito sedutora. Olha, eu quero te dizer que quem está acompanhando essa live é o Nelson Maurício Júnior, que é um fã teu, da Neofarma, e já te deu um monte de parabéns aqui no meio do caminho, viu? Eu quero te olha, eu quero te dizer, nós temos, Otávio, todo esse trabalho que a gente vem fazendo de live, vem fomentando a formação profissional, esclarecer dúvidas com relação aos clientes, e tudo porque a gente vem de uma batida bem científica com a Difusão Editora, que é responsável por uma série de livros na área de estética
estética e formação profissional, que fomenta cada vez mais o nosso conhecimento, para que a gente possa conversar e estabelecermos quais são os limites de atuação desse profissional e como a gente pode aportar boas práticas nessa interdisciplinaridade. E eu quero parabenizar o quanto você reverencia o profissional de estética ao longo da tua vida, desde a época que nós nos conhecemos do Senac, lá dos anos 80, o quanto você fomenta essa parceria com a ginástica facial que você tem aí no teu consultório, com muita coisa que você faz na área da estética, e eu fico muito feliz dessa parceria. Mas eu quero também reverenciar 2 livros que você escreveu que me encantaram muito, que um deles é o livro dos dias que eu desisti de apagar da minha vida. E eu quero destacar uma coisa muito importante que você fala, eu não me lembro exatamente a página, porque não está descrita a página, mas diz o seguinte: meu dia não deveria ter espelhos, mas é impossível, considerando que o meu banheiro é cheio deles. Gostaria que um deles fosse um espelho que realizasse os meus desejos. E você? O que você quis dizer com isso, que é maravilhoso? Porque é um livro que faz com que o cliente olhe para si de uma forma diferente, que ele vasculhe o seu interno de uma forma amorosa para consigo mesmo. Então, eu fiquei encantada com essa abordagem, assim como o projeto Acne, que eu publiquei ontem à noite também, ele tem um foco muito no cliente, a forma lúdica como você trata. E eu já quero engatilhar uma outra pergunta. Acne tem cura? Acne tem a minha pergunta, eles responderam 96%, eu adorei. A minha outra fiz 24%. Você acha que acne tem cura? 90% acho que sim. Sim, gente, a acne tem cura. A minha paixão começou com acne porque eu tive acne na adolescência, eu sei o que foi incômodo, não tinha tratamento adequado, foi uma guerra, e aí fiz muitas coisas e eu sempre me apaixono pelo paciente que tem acne porque eu sei o que ele sente. Então, esse livro que você está mostrando aí, ele fala bem, exatamente, é uma cartilha, é uma brincadeira para ele entender que isso vai passar, que o espelho realmente vai mostrar o que ele não quer ver, mas ele não pode desistir disso tudo. E esse projeto Acne partiu exatamente, foram 3 etapas. Na primeira etapa, eu fiz um questionário para saber quais eram as queixas desses pacientes, para eu partir porque eu achava que estava partindo mesmo, e foi o que deu certo. Então, 61% deles não sabiam o que era acne, não sabiam a etiologia. Mostra o livro. Só que vai ficar do lado contrário. Ah, é. Está do lado contrário. Mas depois você vai lá no perfil do Dr. Otávio, que é Clínica Otávio Macedo, não é isso? Aí você busca, pergunta mais dúvidas para ele. Lembra também, você que é profissional de estética, acompanhar a gente na Difusão Editora, @editora Difusão, porque a gente quer cada vez mais trazer profissionais desta qualidade para fomentar o conhecimento e dizer, estamos no caminho certo nessa parceria. Com certeza. E eu respondo tudo que me perguntam. Instagram, eu me divirto, eu adoro fazer essa parceria. Que horas você faz isso? Que horas você faz isso, além de tocar aquele piano maravilhoso? A gente arranja tempo. Quando a gente faz com prazer, você arranja tempo. Eu digo que, para mim, é um parque de diversões, a minha clínica. Eu adoro tanto que eu não sinto o tempo passar, a gente se diverte, meus médicos são ótimos, minha equipe, eu não seria nada sem eles. Nós temos um grande time aqui, Otávio Macedo e associados. Então, sou muito orgulhoso desse meu time. E aí, o projeto começou, eu percebendo que eles não sabiam o que era acne, que a informação não chegava de forma adequada e que a adesão, que o americano chama de compliance. Por que o tratamento da acne às vezes não dá certo? Que não tem adesão. Esse adolescente acha complicado, irrita, ele para, ele tem preguiça, então ele não é estimulado. Aí, numa segunda parte do projeto, eu propus alguma coisa que os levasse a participar. E aí nós fizemos este álbum, que você tem essas pranchas, e que levavam a eles de uma forma muito fácil a entender, a fazer a compreensão exatamente. Isso daí foram artistas plásticos que trabalharam, isso daí mostrando de forma lúdica o que é uma pústula, o que é um cravo. Então, como isso é muito lindo. Eu sou muito apaixonado por esse trabalho, porque ficou muito bonito, levou realmente um bom tempo. E aí, propondo essas brincadeiras, a gente dava também post-its, criamos um álbum de figurinhas, coisa da nossa geração.
Só que cada figurinha ele ia montando e ia recebendo aos poucos. Então, o que é o cravo? Eu preciso participar, eu preciso controlar as emoções. Então, eram gadgets. Nós também mandávamos mensagens pelo WhatsApp para saber se você está fazendo o seu tratamento direito, você está entendendo, você tem dúvidas. Criamos uns post-its para colocar no espelho. Passa o ácido à noite, não esquece de lavar o rosto. E aí, a proposta deste álbum foi assim, a gente conseguiu uma adesão de 70%. Eu trabalhei com grupos de adolescentes com a mesma patologia, estimulados ou não. E a terceira fase foi utilizando o remédio, ninguém sabia o que era, um de dia, um de noite e um limpador, e um grupo estimulado e outro grupo não estimulado. Obviamente que nós conseguimos provar que se você estimula esse adolescente, se você dá ferramentas para ele de entendimento do que ele está fazendo, da afeição que ele está tendo, né, da adesão da família, inclusive, o instruindo e dando apoio, o resultado vai ser melhor. Então, foi um trabalho de quase 4 anos. Eu publiquei em todos os congressos internacionais, então isso está tudo muito bem documentado e eu me orgulho muito. Depois a ideia disso, é ótima, a ideia é ótima. E está dando ideias para mim aqui também, hein? E depois nós fizemos exposições. Nós pegamos essas pranchas e criamos como se fossem quadros de 1x2 lindos. Então imagina essas imagens realmente como se fossem quadros, obras de arte. E nós fizemos em alguns locais para escolas. Aí a ideia deveria ter apoio, a gente não conseguiu, acabou ficando por aí. Então esse projeto ele existe. Quem quiser fazer uma exposição itinerante com esse material existe. É uma questão de alguém abraçar essa causa. Que eu dei muito legal. Eu fiz até onde eu pude. E cheguei, inclusive, na professora Albertina, doutora Albertina. Sim. Ela foi uma fã, ela se me pegou, a gente falou, você tem que fazer isso, fazer. E eu fiz algumas exposições para ela, porque ela trata do adolescente, ela é ginecologista especializada em sexualidade do adolescente. É exatamente essa faixa que tem acne. A gente fez uma parceria durante uns 2 anos, e aí precisava de incentivo de governo, precisava de ajuda, e aí não consegui continuar. Mas o projeto está aí, o material existe, a proposta é muito boa, porque é adesão. É ter a maior adesão deste paciente que tem acne, que sofre com acne, e que pode ter um resultado bom se ele for acolhido. Acho que essa exatamente. E acolher significa você orientar esse jovem e acolher a mãe, né? Porque ela que vai bancar esses tratamentos e, de alguma forma, e também estabelecer essas parcerias com importantes empresas de cosmético para que a gente possa, inclusive, distribuir e oferecer produto para quem não pode realmente cuidar e não tem condições econômicas de cuidar dessa pele. Tem aqui uma pergunta sobre, eu vou voltar de novo às perguntas, se você tem alguma experiência com argila, Otávio? Olha, as famosas máscaras de argila, elas têm um efeito anti-inflamatório, têm um efeito calmante. Eu acho que é interessante nas fases mais inflamatórias da acne, da argila. Existem alguns produtos assim, tradicionais, tem aqueles de Israel, a famosa Rava, mas eu acho que, ok, é um complemento, obviamente, muito superficial, tem um efeito anti-inflamatório. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente não respondeu sobre o ovário policístico. Ela pergunta qual seria o melhor tratamento. Eu diria que os antiandrógenos. Então, junto ao ginecologista, a gente pode estar fazendo, sim, usar pílula anticoncepcional ou diurético chamado espironolactona, que junto com o zinco, foi uma pergunta que eu não respondi, também tem um efeito anti-inflamatório bastante interessante. Importante. Outra pergunta que fala de cicatrizes também. Como exatamente. Cicatrizes? E a Melissa de Tu faz essa pergunta também. Tem o acne e, normalmente, frequentemente, elas veredam para uma cicatriz importante. Então, e também vamos falar do Rocutan que perguntaram. Então, cicatriz. Se aconteceu a cicatriz, ela pode ser de alguns tipos, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Eu costumo falar que as cicatrizes distensíveis, imagina que é ovalada. Então, ela é desta forma. E a ICP, que é como se fosse um poro muito profundo. Então, toda a cicatriz que você puxa a pele e você vê que ela melhora, são as que têm melhor prognóstico.
As que têm esse Entendi. ice pick, você puxa e não melhora, tem maior dificuldade. Mas tem tratamento. Nós Tá. vamos fazer algumas técnicas de lasers fracionados. Há 20 anos eu usava o laser ablativo, que era como se fosse uma ablação total da epiderme, chegando até a Uhum. pele. A recuperação era muito trabalhosa, dolorosa. Quando chegaram os lasers fracionados, tanto de CO2 quanto Erdo, foi realmente uma grande mudança, porque a recuperação é muito mais rápida, só que tem que fazer mais sessões. O microagulhamento, antigo microagulhamento, ele voltou com tudo, só que nós temos hoje aparelhagens de microagulhamento que controlam até 2,5 milímetros. E para Tá. cicatriz de acne tem que ser sim profundo e você vai fazer um sangramento importante que tem que ser feito em ambiente, obviamente, totalmente especializado. Quando E a me mostra na subcisão? internet, E a a subcisão? subcisão já é para soltar a fibrose. Então, como tem aquele Tá. captonê da celulite. O Sim. microagulhamento eu acho muito perigoso quando as pessoas na internet estão comprando a derma roller e passando no rosto. Você está abrindo Exato. porta para infecções. Então, Sim. microagulhamento com ou sem radiofrequência, os lasers fracionados e o drug delivery, que é você Sim. preparar canalículos e entregar medicamentos. Então, cicatriz Exato. é muito tranquilo. Cicatriz queloidiana, é muito comum, cicatriz queloidiana de acne No no ombro. dorso. Nós associamos a luz intensa pulsada, que é um clássico, com injeções de corticoides com resultados muito bons. Porque a Muito luz bom. intensa pulsada vai diminuir aquele eritema, aquela vermelhidão, e o corticoide vai aplanar. Então, acho que cicatrizes é importante saber que tem tratamento, mas as cicatrizes emocionais é que são as mais difíceis. E eu digo que eu tive 3 pacientes que nós resgatamos a vida, que eles tinham tentado suicídio por causa de acne. Tem uma história que este paciente ficava no quarto, ele não se relacionava mais com a família, eles passavam a alimentação pela porta, pela dificuldade de se ver no espelho, que eram casos gravíssimos e que nós tratamos com o Roacutan, que é a isotretinoína, que eu vou falar um pouquinho dele agora. Então, a isotretinoína, que é o famoso Roacutan, existe há 40 anos, é uma droga que nós temos absoluto controle de como usa. Ela é muito mal falada, porque ela é uma droga teratogênica, essa pessoa, a mulher, não pode engravidar. E pode, eventualmente, fazer algumas alterações de enzimas hepáticas, que são raras. Eu digo, eu tenho muita segurança de usar a isotretinoína, sem medo nenhum, mas eu vejo que alguns pais chegam com muita dúvida, com medo de dar. Ah, é aquele que ataca o fígado. Não é bem assim. Ah, Você tem que fazer um screening, vamos fazer os exames todos e a cada vez nós vamos acompanhar. Não é assim que sim, ataca o fígado. Eu não tive claro. nenhum paciente que tenha tido uma alteração tão alta das enzimas hepáticas que eu precisasse eliminar. Suspender. Realmente você diminui um pouco, você ajusta a dose. Então, é um medicamento muito mal falado, mas é o melhor. Sim. Eu diria que se vamos, é 80% de controle. Mas também não tem milagre, porque às vezes as pessoas Isso. tomam o Roacutan e acham que nunca mais precisam fazer mais nada. Não é bem E não é assim. verdade. É. Terminou o curso do Roacutan, você vai manter um retinoide pelo menos 2 vezes na semana o resto da vida. Porque a sua oleosidade, ela vai continuar. E é bom ter oleosidades que melhora Sim. o ressecamento e não te deixa tão enrugado. Então, acho que a gente tem A que qualidade da pele, esclarecendo. Aham. Exatamente. E outra coisa assim, é aquele remédio que eu não posso beber. E aí, assim, o Oi, índice de alcoolismo em adolescentes que eu vejo na clínica é muito grande. assustador. É Muito grande. assustador. Eles bebem muito. E Muito. muitos falam, não vou parar de beber e continuam com a acne. Eu não entendo. Já vi discussões Pois também é. de mãe e filho no consultório, aquele quebra-pau, toma, sai da sala, vocês vão aí, daqui a pouco eu volto, porque eu não vou entrar nessa questão. Quem vai parar de É beber verdade. é a pessoa. Então, ele é, né, tem todas essas interrogações, mas ele é um medicamento seguro, desde que você faça o acompanhamento com um dermatologista da sua confiança. Exatamente. 40 anos. Que medicação que tem 40 anos com tanto sucesso, não é verdade? Exatamente. Otávio, temos 2 minutos. Gostaria muito
muito, e quero muito. Vamos bate-papo, você é uma delícia de conversar. Toca piano pra gente depois, tá bom? Faça uma Ah, live de de vez em quando piano, eu que você posso. toca maravilhosamente bem. E eu fiz até repostei, mas eu quero assim, se você puder encerrar esse bate-papo, eu até desativei os comentários, vou tirar uma foto nossa. Queria que você desse um recado para o profissional de estética, e eu quero agradecer muito você, como dermatologista, da importância do respeito que você tem para conosco. E eu quero fomentar a importância da qualidade humana que você tem profissional. E eu quero agora, gostaria muito que você desse um recado para a gente, profissional de estética. Sim, claro, claro, eu vou agora puxar a sardinha para minha lata. E Lógico. agradecer muito, e saber que o quão é importante essa parceria e o quanto a gente consegue resgatar a qualidade de vida de um paciente, você é responsável por isso também. Muito, muito responsável por isso. Vocês também. Não, eu queria agradecer realmente, eu faço questão de falar a importância de vocês, profissionais da estética, com uma professora como você, que é uma referência quando falamos de estética, empresária, professora, organizadora dos melhores congressos de estética, de uma maneira tão ética, quando a gente ouve você falar, os seus olhos brilham, e quando a gente faz isso com amor, você passa uma verdade que realmente nos alimenta a alma. Parabéns mesmo. Lindo, Então, assim, lindo. as suas seguidores, as suas alunas tiveram a melhor formação. E eu quero deixar realmente um recado para vocês, estetistas, cosmetólogos, fisioterapeutas que trabalham com estética, que continuem estudando. Eu acho que isso não pode parar nunca. A nossa atualização científica, ela não para. Não acho que você chegou lá, já estudei, já sei tudo. Eu estou Não. formado há 40 anos e continuo estudando todos os dias. Essa pandemia agora foi ótima, eu fiz o web seminário, me atualizei e tudo mais. Então, estudo constante, o amor ao que vocês fazem, que isso realmente é fundamental. A parceria com dermatologistas, eu acho que é muito importante, obviamente, que vocês também podem ter e têm a capacidade de estar fazendo sua carreira solo, hidratações, ionizações e referendadas as limpezas de pele pelos dermatologistas. Então, a parceria, na vida tudo é parceria. Fazer com amor como vocês fazem e não parar de estudar nunca. Eu acho que Exato. seria basicamente isso. Olha, receba o meu forte abraço, Otávio. Olha, Muito muita obrigado. generosidade de estar com a Muito obrigado. gente. A Difusão Editora agradece também muito a tua participação, que é uma editora muito, muito preocupada com o profissional de estética. E assim, olha, você é um querido. Gratidão, que você tenha sempre muito sucesso e continue distribuindo essa alegria e cuidando dos nossos pacientes. Otávio, Obrigado. muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. Fica com Deus. Toca Beijo. piano, tá bom? Toca Você piano. vai salvar isso e amanhã a gente troca. Vou. Exatamente. Eu vou te Ok. mandar a gravação dela. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigada, Tchau. viu? Tchau. Tchau. Gente, obrigada por vocês estarem com a gente. Um encanto, doutor Otávio Roberto Macedo. Olha, eu fico muito feliz de tê-lo como amigo também, o quanto eu pude aprender com ele e com tantos grandes médicos, com grandes profissionais de estética. E espero que vocês nos continuem acompanhando. @Difusão Editora, lembra lá das nossas promoções todas dos livros. E terça-feira, sabe quem nós temos? Ala Sherman, vamos falar de todos os procedimentos holísticos para fomentar o nosso negócio na cabine de estética. Um beijo, estou fechando. Tchau, bom final de semana. Tchau.